estudos para concursos, para Secretaria de Saúde de São Paulo, estadual. Agora chegou a última semana, falta poucos dias, falta 3 dias. E agora não tem mais tempo. Só vamos revisar o conteúdo das... Caraca, não tô achando minha caneta. Que triste. Então, a gente vai revisar o conteúdo das matérias básicas. A primeira coisa que a gente vai ver é a matemática. Mentira, é português. Porque todo mundo sabe que o português, se você consegue gabaritar português, você passou nas provas. Bom, todo mundo vai saber se eles já fizeram várias questões de prova, vários cadernos, né? Daí o primeiro ponto é as classes de palavras. Eu vou ler aqui um conteúdo de uma apostila que é especificado para o Ministério Público, mas que é mais, bom, é a mesma banca e é o conteúdo que pediu no edital, né? Tem muito pouco, é engraçado que o edital do Secretaria tem pouco conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Tudo que caiu das coisas lá é o básico do básico. Cai em todos os editais de português e matemática do treco. E tinha até pouco, ou seja, é um nível baixo. E junto disso tinha... a única coisa extra dos gerais que colocaram lá era a droga do Word de 2019 e Excel 2019. Tipo, nunca cai essa droga. Mas colocaram lá, né? Vamos lá. Os 3 classes de palavras que estão lá no edital é o substantivo, o adjetivo e o verbo. Então vamos ler todos os 3. Tá? Classe de palavra, substantivo. Primeiro tem uma lista, né? Deixa eu ler aqui. Emprego em sentido que imprimem as relações que estabelecem substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. Um pouquinho. Ok. A morfologia é a parte da gramática cuja finalidade é estudar as palavras no que tange a classe gramatical, a que elas pertencem na língua portuguesa, 10 categorias de gramaticais, sendo 6 variáveis e 4 invariáveis. Palavra invariável é aquela que varia em gênero, masculino ou feminino, ou número, varia em número, que é singular ou plural, ou varia em grau, aumentativo e diminutivo. Varia em 3 coisas. E as classes gramaticais variáveis são a substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome e o verbo. Daí das 3 aqui, que dos conteúdos que tem aqui, só caiu o substantivo, o adjetivo e o verbo, né? Mas é claro que os outros vão cair como extras, sabe? Palavra invariável é aquela que não varia no gênero masculino, feminino, número ou grau. As classes de gramaticais invariáveis são os advérbios. Agora eu estou confuso, por causa aqui no edital... Eu só escrevi aqui na minha listinha de AD. Ou seja, eu não sei se é adjetivo ou advérbio, porque os dois começam com AD. Que droga. Vou ter que dar uma olhada no edital de novo. Achei o edital. Não... não, no edital escrito que eu escrevi só está escrito classes de palavras. Deixa eu abrir o edital aqui. Tá? É adjetivo, isso. Classe de palavra adjetivo. Não era advérbio. Tá. As classes gramaticais variáveis são advérbio, proposição, conjunção e interjeição. Mas a gente só vai ler o substantivo, adjetivo e verbo, né? Classe de palavras, nomes variáveis. Palavras, nomes variáveis, substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome ao que quer que seja. Quanto à formação, podem ser primitivos ou derivados. Primitivos, como o próprio nome já indica, são os que dão origem a outro. Exemplo, pedra, casa, ferro e sol. Derivados são os que se originam de algum primitivo. Exemplos, o pedreiro, a pedra é a origem, o pedreiro é o carinha que foi transformado em um eiro de uma pessoa. O casamento, de casa, ferrugem, de ferro e soleira, de sol. O substantivo pode apresentar como apenas um radical, por isso se denomina substantivo simples. Roupa, tempo, sol. Também pode compor-se com mais de um radical, formando um outro substantivo, guarda-roupa, guarda-sol, passatempo, capitão, domar e guerra a esses com 2 ou mais radicais. Dá-se o nome de substantivos compostos.
Além dessas subcategorizações, há outras próprias, comuns, abstratos, concretos e coletivos próprios. São os que nomeiam de modo G particular, de específico, Vênus, Dinamarca e Sergipe, Sócrates, Guaiaba, Rimbaldi, Paulo, Internet e etc. Grafam-se com maiúsculo. A categorização de comuns são os que nomeiam de modo geral, ou seja, genérico. São tipo planeta, país, estado, filósofo, rio, poeta, homem, etc. Eles gravam-se com minúscula. Nomes próprios, nomes comuns. Os nomes abstratos, substantivos abstratos, são os que normalmente derivam do verbo substantivo deverbiais. Eu não sei, deverbais, eu não sei o que é isso, não. Embora também possam dar nome à sensação de sentimentos, qualidades ou estado, de diversos representam conceitos abstraídos dependentes de uma abstração amor, dor, cansaço, compra, sentimento, inteligência, saudade, etc. Entenda. Compra é substantivo abstrato, pois deriva do verbo comprar. Ao mesmo ocorre com amor, amar, dor e doer, cansaço e cansar, sentimento e sentir. Ou seja, todos derivam de um outro cara. Trata-se de um critério muito útil, pois os substantivos abstratos, em sua maioria, possuem uma matriz verbal. Há substantivos abstratos que não derivam do verbo, com inteligência e saudade, por exemplo. Concretos, os substantivos concretos designam seres com existência própria, independentes, por exemplo, lobisomem, saci pererê, fada, sol, casa, lápis, calça, porta e cortina. E os substantivos coletivos são os que, mesmo flexionados no singular, expressam ideia de coleção, quantidade. Um grupo, turma, enxame, falange, matilha, alcateia, esquadra e cafila. Todos esses aqui são nomes de coisas de grupos, ou seja, múltiplos, plural, só que não estão escritos de jeito como se fosse um singular, certo? Quadro resumo, substantivo, palavra que dá nome ao que quer que seja. A formação é de um primitivo e os derivados. Com um derivado. Tá. E quanto aos radicais do substantivo, é simples ou composto, que é com duas ou mais palavras. Tipo, roupa misturado com guarda-roupa. Com guarda vira guarda-roupa. E a subcategorização são o próprio como um abstrato, concreto, coletivo. O próprio nomeia do modo particular, ou seja, um nome único. O comum é o nome nomeia de modo geral. O exemplo poeta, tem vários poetas, né? O abstrato deriva do verbo normalmente e representa conceitos dependentes de uma abstração. Exemplo dor. Ou seja, ele não especifica uma coisa, pode ser qualquer coisa desse mesmo grupo, tipo dor. O concreto não deriva de verbo, ele é normalmente e nomeia conceitos independentes. Um exemplo é uma fada. O exemplo é fada, ou seja, um conceito de um bicho místico. E o coletivo é o mesmo flexionando. Tá lá e cair. E o coletivo é mesmo flexionado no singular, expressa ideia de coleção. O exemplo é alcaté. E depois disso tem o gênero. As classes dos subjetivos podem apresentar variações de gênero, de masculino, feminino, número e grau. A flexão de gênero indica pela forma as noções masculino e feminino. O artigo O anteposto a um substantivo aponta o gênero masculino, o artigo A feminino, né? Coisa da classe. O homem, lápis, o mamute, a mulher, a paixão, a lousa. Inconsistência de gênero gramatical. Agora o ponto. Consistência. Não sei o que vai falar aqui não. De acordo com o Evanildo Beixara, a distinção do gênero nos substantivos não tem fundamentos racionais, exceto a tradição está fixada pela norma. Ou seja, substantivos normalmente são nomes, eles não têm fixação de verdade. Por exemplo, uma pessoa pode se chamar de, vamos pensar um nome masculino, João. Uma pessoa pode se chamar João, mas ela ser uma coisa feminina, entende? Não ser uma mulher, entende? Ou seja, os homens não deviam, mas por causa de normas, elas colocam artigos, certo? Nada justifica serem em português masculinos. Lápis, papel e tinteiro. Um exemplo bem melhor do que eu dei, né? E femininos, caneta, folha e tinta. A única coisa que faz é que os outros, caneta, folha e tinta, termina com A, né?
Essa inconsistência de gênero gramatical fica evidente quando comparamos a distribuição de gênero de uma em duas ou mais línguas. Assim, é que para nós o leite e o sal são masculinos e para os espanhóis são femininos, la leche e la sal. Na verdade, a formação do feminino é completamente ilógica em nossa língua. Alguns substantivos trocam a terminação por a, menino, menina, gato, gata, mestre e mestra, presidente, presidenta. Outros casos constroem o feminino por meio de formas muito distintas das do masculino: genro, nora, pai, mãe, frade e freira. Ou seja, totalmente diferentes, né? Tipo, pai não tem nada a ver com o feminino que é mãe. Há os substantivos com uma única forma com os dois gêneros, obviamente denominados uniformes, e estes podem ser epicenos, nos quais a noção de gênero se indica pelo auxílio de adjetivos macho e fêmea que devem concordar com o gênero número com o nome de que modificarem. Jacaré macho, jacaré fêmea, borboleta macho, borboleta fêmea. Jacaré, jacaré. Borboleta, borboleta. Os dois são masculino e feminino, entende? Esquisitice que fica mais simples por meio de outras expressões igualmente corretas, como o macho da borboleta ou a fêmea da borboleta. Ainda há os denominados comuns de dois gêneros, nos quais a distinção de gênero se produz apenas por meio do artigo ou de outro tipo de palavra determinante, o martir, a martir, aquele fã, aquela fã, um artista, e muito mais. A uniformidade pode ocorrer nos substantivos sobrecomuns, que apresentam uma forma só para os dois gêneros, inclua-se o artigo e cônjuge, o cadáver, o indivíduo, a vítima, o testemunho e a criatura e muitos outros. Isso foi as articulações de gênero, agora articulações de número. Quanto às mudanças de número, singular e plural, há alguns casos em que se segue uma norma bem geral. A característica da flexão dos nomes em português é o S final, casa, casas, caju, cajus, breu, breus, rainha, rainhas. Moderna gramática portuguesa. Conforme o novo acordo ortográfico, Rio de Janeiro, nova fronteira. Mas nem sempre é assim, visto que há especialíssimas outras possibilidades, cão, cães, órgão, órgãos, sermões, sermões, bem como também há plurais, duplos, há até triplos, corrimão, corrimões, corrimões, ancião, anciões, anciões, anciões. Eu me lembro que em outras apostilas que eu li, tinha muitos dos trequinhos de ões, 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 ens, ens, né? Órgãos, órgão, órgãos, sermão, sermões, tá vendo? Ao invés de virar ões, viram ões. Também há plurais duplos e até triplos. O corrimão virou corrimãos. Corrimãos. Corrimões. Corrimãos, corrimões. Ah, o corrimão pode se virar. Tem duas plurais. Tem corrimões e corrimões. E o ancião tem anciões, anciãos e anciões. E anciães. Que estranho, né? Para esse problema, quem mandou bem foi João Guimarães Rosa em seu Grande Sertão Veredas, pela boca multifalante de Rio Baldo. Pão ou pães? É questão de opiniões. Pão ou pães é questão de opiniões, já adorei. Opiniões. Pão ou pães? É questão de opiniões. Mas isso já é linguagem literária. E continuará havendo regras bem gerais para as quais podem existir casos especiais. É o caso do projétil e réptil, que podem ter as formas plurais de projéteis e répteis, ou projéteis e répteis. Tem répteis e projéteis? Quando é que se usa isso? Caso preferirmos os pronúncias oxítonas projétil e hiperréptil. Ah, ou seja... Não entendi. Igualmente aceitas pela norma padrão, embora em absoluto declínio usual. Algumas dessas generalizações vêm a seguir. Substantivos terminados em or, senhor, senhores, horror, horrores. Senhor virou ores e horror virou ures. Horror, isso. Substantivos terminados em es, português vira portugueses, francês vira franceses. Substantivos terminados em al, el, il, ol, sabe como é? U, au, e eu. Daí os exemplos vira pedal, vira pedais, ao, virais, anel, vira anéis, el, vira és, funil, vira funis, il, vira is, que é oxítono, útil, vira úteis, ou seja, il pode virar inis,
is ou eis, quando é paroxítono. Paroxítono, ou seja, oxítono, a última letra forte, vira is. Paroxítono, quando a penúltima letra é forte, né? Útil, ele virou úteis. O útil que o U que é a letra forte, entendi. O OL de anzol vira ois, olzóis, anzóis. O U de azul vira azuis, U vira uis. Todos esses tem isso, né? E depois tem o que tem o U, AU e o EU vira aos. Degrau vira degraus, céu vira céus. Grau, agora falou número, valor, gênero, agora é grau. O treco que fica aumentativo ou diminutivo. Variações de tamanho de substantivo classifica-se em normal, aumentativo ou diminutivo. O grau normal fica substantivo do tamanho normal, exemplo casa. Mas quando vai cá aumentativo, aumenta o tamanho do substantivo e pode ser subdividido em aumentativo analítico, aumentativo sintético. O analítico acrescenta-se ao substantivo um adjetivo que indica grandeza. Ou seja, casa grande. Adicionou o adjetivo e agora a casa é grande. Enquanto que com o sintético eles juntam as coisas. O substantivo é acompanhado por um sufixo que indica o aumento, um casarão. Entendeu? E o grau diminutivo é a mesma coisa, é analítico e sintético. Só que para menor, né? Casa pequena e casinha. Os sufixos aumentativos são o ão, o aço, o alhão, a arra e o arrão. Os exemplos usados são ão de paia com paredão, parede grandona, aço com ricaço, rico com ricaço, super gigante, super rico, alhão com dramalhão, o cara que faz drama é um dramalhão, muita drama faz dramalhão, arra vira de bocarra, eu não sei o que é isso, arrão de gatarrão. Sufixos diminutivos são acho, ejo e ela, ico e ixo. Os exemplos usados são riacho, que é um rio pequeno, lugarejo, que é um lugar pequeno, ruela, que eu nem sei o que é, namorico, que é um... nem sei o que é um namorico, e ixo barbicha. Não é que eu não sei o que é namorico, eu só não sei explicar, né? Observação, grau aumentativo. Deixa eu falar os últimos sufixos aqui, que aumentativos e diminutivos que tem aqui. São sufixos aumentativos zarrão, azil, zarrão, homem zarrão, azil, copázio, copázio, eirão, vozeirão, ona de mulherona e orra de beisorra. Sufixos diminutivos, inho de caderninho, ito de casita ou casito, ucho de gorducho, gorducho diminutivo, cozinho de colherzinha ou cozinha, cozinha é diminutivo, azito de pesito. Observação, o grau aumentativo de substantivo dentro de um contexto pode indicar exagero, depreciação ou afeto também. Em contrapartida, o grau diminutivo pode indicar moderação afetiva, carinho ou desprezo. Mas, claro, isso só depende de contexto e da norma da língua, sabe? O que normalmente dão significado para essa palavra, sabe? Exemplos. Veio enriquecer nosso canteirinho, que é a ideia de simplicidade. Bianca gosta de fazer roupinhas para sua boneca, valor afetivo. E o político palhação, valor pejorativo. De ruim, sabe? Pejorativo é ruim, tá? Depois, plural de substantivos compostos, norma geral. Nos substantivos compostos vão para o plural. Nos substantivos compostos vão para o plural, os substantivos e as palavras adjetivas e as demais ficam invariáveis. Exemplo, abelha mestra vira abelhas mestras. Os dois viram no plural, entendeu? Substantivo com substantivo, entendeu? Ah, olha, isso aqui é muito... Com essa explicação eu fiquei muito mais fácil de entender. Tipo, toda vez que eu estudava isso eu não conseguia entender. Mas agora eu entendi. Só por causa que eu entendi que os dois são substantivos. Ou seja, é um treco que a diferenciação é entre o tipo de palavra que é combinada, entende? Se uma abelha mestra, já que os dois são substantivos, os dois são nomes, uma abelha e outra é mestra, quando elas viram no plural, as duas viram substantivos. Quer dizer, viram no plural. E daí começa uma regra dessas, esse tipo de regras começa a aparecer. Finalmente entendi! Daí, o problema é você conseguir entender qual que é qual, né? Mas o que você tem que entender é que substantivos
deixa eu lendo aqui, substantivos sempre são transflexionados para o plural quando essas palavras viram compostas, viram plural. Os outros que se transformam são adjetivo. O adjetivo também se flexiona para o plural, e só esses dois. Nessas palavras compostas, só os adjetivos e os substantivos se flexionam para o plural. Todos os outros que não são, que os exemplos usados aqui tem o verbo e o advérbio. Esses dois aqui, o verbo e o advérbio, que também aparecem em palavras compostas, eles não são flexionados. Ou seja, se você conseguir identificar que tem um verbo, não flexiona ele para o plural, né? Cara, tomara que caia, agora que eu aprendi isso, tomara que caia. Uma questão de gramática, sabe? Porque tem chance de cair uma questão de gramática do mal. E quando cai uma questão de gramática do mal, uma das vezes, algumas tem bastante chance, a Vunesp já fez bastantes questões, mas normalmente as questões de gramática só caem em questão prova de fundamental, né? Mas se ela cair, a Brunesp fez bastante questões dessas de pluralizar as coisas, né? Sabe, tá lá no edital, ortografia geral, assim. Tomara que caia isso aqui, meu. E se eu conseguir identificar substantivos, as palavras que são substantivos, eu sei que elas são plurais, então eu vou saber e acertar todas elas. Demais. Os exemplos aqui são abelha mestra, substantivo com substantivo, as duas vão para o plural. O próximo, segundo exemplo é erva doce, erva substantivo com doces adjetivo. Como eu disse, adjetivo também fica no plural. Então, plural, plural. Erva doce vira ervas doces. A de baixo assinado, a de baixo é advérbio, assinados é um adjetivo. Então, se lembra, adjetivo fica no plural, advérbio não. Então, abaixo assinado vira abaixo, continua a mesma coisa, e assinados vira plural, né? E continua assim. Bota fora vira os bota fora, porque bota fora é verbo e advérbio. O guarda noturno, os guardas noturnos, porque guardas é substantivo e noturnos é um adjetivo. E o guarda-roupa vira os guarda, que o guarda nesse quarto aqui não era um guarda de uma pessoa chamada guarda, sabe? O primeiro guarda noturno era uma pessoa, o nome do cargo de guarda da pessoa guarda, entende? Ele é um substantivo de nome de guarda. Mas enquanto aqui no guarda-roupa ele está sendo uma palavra composta usando a palavra guarda como um verbo de ação de guardar coisas, entende? O guarda-roupa. Daí é guarda verbo com substantivo roupas. Roupa vira guarda-roupas. Ainda de modo bem geral, a flexão dos substantivos. Eu vou colocar uma estrelinha aqui porque eu gostei e finalmente consegui entender isso aqui. Dos substantivos compostos segue as orientações abaixo. Substantivo, substantivo. Substantivo mais substantivo. Ambos se pluralizam se a relação entre eles é coordenativa, explicitável pela conjunção e. Surgirão dentista vira surgirão dentistas. É possível pressupor surgirão e dentista. Só o primeiro vai para o plural se a relação entre eles é subordinativa. Não é possível pressupor conjunção e, no caso, o segundo indica tipo finalidade ou especificação do primeiro. Um exemplo é peixe e boi. Você sabe, os dois são substantivos, certo? Daí vira peixes, boi. Tipo, boi não vira... Por causa que tem essa... Se você falar aqui, ó, substantivo com substantivo... Ambos se pluralizam, que foi o exemplo da abelha mestra que usou lá. Só que é possível pressupor. Só o primeiro vai para o plural. Se a relação entre eles é subordinativa. Ou seja, peixe é o boi é subordinado de peixe. Então, vira peixes boi. Que interessante isso aqui. Deixa eu colocar um mais aqui. Não é possível pressupor peixe e boi. Entendeu? Ou seja, abelha mestra, abelhas e mestra. Tá difícil essa coisa aí de agora. Você me ferrou, cara. Daí fala aqui de substantivo adjetivo. Com essa estrutura, ambos se pluralizam. Amor perfeito, amores perfeitos. Nome de uma flor. Com verbo substantivo, vira... Como a estrutura apenas de um substantivo varia, o guarda-chuva vira guarda-chuvas. Chuva é substantivo, chuvas. Guarda-pó vira guarda-pós. Casaco e jaleco. Guarda-louça vira guarda-louças. Pega-ladrão vira pega-ladrões. Verbo mais verbo, nenhuma vira. Variam ambos os formatos ou só o último.
eu não sei, um exemplo novo, né? Verbo com verbo vira uma. Tem variações. Com essas estruturas variam ambos os formatos, ou só o último. Corre, corre, corres, corres, ou corre, corres. Pega, pega, vira pegas, pegas, ou pega, pegas. Pisca, pisca, vira pisca, piscas, piscas, pisca, piscas. Substantivo mais preposição vira os formatos anteriores à proposição. Pé de moleque, pés de moleque. Major, brigadeiro do ar. Que coisa louca. Majores brigadeiros do ar. Uma preposição, né? Tenente-coronel de brigada, tenentes-coronéis de brigada. Mala sem alça e sem rodinha, mala sem alça e sem rodinha. Expressões idiomáticos consagrados pelo uso são invariáveis. Ao ar livre, as Maria vai com as outras. No trecho, o americano é mais prático. Steward, substantivo comum, os dois gêneros. O autor refere-se a um vocábulo da língua inglesa que apresenta uma determinada característica. Na língua portuguesa, pode-se observar um vocábulo desse mesmo tipo em a comissário, a aeromoço, arquivistas, barbarismos e príncipe. Daí você tinha que responder a resposta. Quer dizer, tinha que responder a pergunta. Se você não percebeu, eu acabei de falar, né? Começar a ler uma pergunta aqui. Eu tinha que responder. Vamos ver se eu consigo responder. Só vou responder, tá? Cara, 26 minutos só pra ler substantivos, né? Eu queria ler todos os tecos de classes de palavras. Só que vou fazer um de cada um. O próximo é o advérbio, o adjetivo. Bom, só uma questão. No trecho, o americano é mais prático. Steward, ou seja, é um substantivo de nome, certo? Substantivo comum de dois gêneros. Só que esse aqui é variável, né? Geral é variável. Substantivo comum de dois gêneros. Porque steward ou steward. Parágrafo. O autor refere-se a um vocábulo de língua inglesa que apresenta uma determinada característica, substantivo comum de dois gêneros. Na língua portuguesa, pode-se observar um vocábulo desse mesmo tipo, hein? Agora entendi. Ele quer uma pergunta que uma palavra. Tipo, é muito mal quando você não consegue entender o que eles estão perguntando, né? Que bom que eu entendi. Ele quer uma palavra que pode ser usada como masculino e feminino ao mesmo tempo, entendeu? Comissário, comissária, aeromoça, aeromoça, arquivistas, arquivistos. Viu? Não tem arquivistos. Não existem arquivistos. Barbarismos, barbarismas. Barbarismas? Príncipe e princesa. Isso aqui é uma palavra totalmente diferente, viu? Errado. Mas se lembra os arquivistas, as arquivistas. Ele quer uma palavra que seja a mesma coisa nos dois, entende? Seja masculino e feminino ao mesmo tempo. Então eu colheria quero ser. E daí olhando os comentários vira comissário é biforme, porque ele varia com masculino e artigo, com artigo ou a. Comissário ou comissária. Aeromoça vira aeromoça, biforme também. E o C, arquivistas, é comum de dois gêneros. Por causa desse mesmo tipo. Ou seja, a resposta era C. Acertamos. Que bom. Comentários ainda. O barbarismos, que era a coisa que eu falei, que eu não entendi. Não sabia o que era isso aqui. Mas não nomeia um ser e sim uma ação. Ou seja, ele nem é substantivo. Ele é um verbo. E o príncipe é princesa. Ele é biforme, né? Apesar de não ser uma de só transformação. Bom, e isso é o substantivo, né? O próximo carinha vai ser o adjetivo. Tchau.